Nós vamos, irmãos, ler a nossa lição, a lição número 8, a nossa lição bíblica, que tem como título A Sobriedade na Obra de Deus. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 5 e versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática diz: o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Estejamos de pé, irmãos, para esta leitura. Nós vamos ler parte no livro de Levítico, capítulo 10, a partir do versículo 8 e até o 11, e a segunda parte na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 3. Vamos ler todos juntos, com dicção, vírgulas e pontos. Vamos lá, 1, 2, 3. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 1, 2, 3. E esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Amém. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra tão especial e que temos a convicção de que fará uma grande diferença em nossas vidas. Ajuda-nos na compreensão desta palavra. Abençoa o pastor Marcos, os demais irmãos e professores que estarão ministrando nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos tomem os vossos lugares e eu já convido o pastor Marcos, que estará então fazendo a exposição. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queridos, queremos também dar as nossas boas-vindas aqui a todos os nossos alunos, amigos, todos domingo. Bom domingo a todos. A gente fala um bom domingo aqui porque estamos aqui pela manhã, né? Mas em outros lugares já é tarde, o domingo já se foi. E para outros está amanhecendo o dia e estamos num fuso horário aí, né, irmãos? Muito bem. A lição de número 8, 19 de agosto de 2018, tem um título
sobriedade na obra de Deus. É um assunto, assim, que tem sido muito debatido. Nós vamos tratar de um assunto hoje que algumas pessoas enxergam de um jeito, entendem de outro. Porém, vamos para a luz da palavra de Deus e ver o que a Bíblia nos ensina a respeito deste assunto de sobriedade e como isso foi tratado no Velho Testamento e como isto foi, assim, ensinado no Novo sobre a sobriedade, né? Vamos para a nossa introdução. Na lição anterior, acompanhamos a trágica história de Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão. Embora cientes das suas responsabilidades, eles não temeram entrar no lugar santo para oferecer fogo estranho ao Senhor. Por causa disso, Deus os fulminou ali mesmo, diante do altar do incenso. O que os levou a agir de maneira tão irreverente e profana? Pelo contexto da narrativa sagrada, podemos concluir que ambos estavam embriagados. Por isso profanaram solenemente a glória divina. Guardemo-nos, pois, do álcool, das drogas e outros vícios igualmente nocivos e destruidores. O ministro cristão tem de ser um exemplo de temperança, sobriedade e domínio próprio. Queridos, já o nosso comentarista já é muito claro, voltando um pouquinho na lição passada, que nós falamos sobre o episódio aqui da família de Arão, e diretamente aos seus dois filhos, né, Nadab e Abiú. Na lição passada nós podíamos ter entrado um pouco nesse assunto sobre o alcoolismo, porque já dava assim norte para isso. Porém, sabendo desta lição, nós não entramos, mas diretamente a Bíblia não fala que eles estavam embriagados. Essa é a realidade. Não existe assim, um versículo dizendo que esses dois filhos de Arão estavam embriagados quando entraram. Porém, tudo indica que logo após esse episódio, Deus chama Abraão e fala, olha, a partir de agora vai ser assim. Então, deixa entender nas entrelinhas que eles estavam embriagados, até pela atitude e pela gravidade e como eles conduziram o processo. Porque deixa entender que de sã consciência, eles poderiam ter feito isto, né? Agora, afirmar categoricamente, assim, uma afirmativa, eu prefiro não afirmar. Essa é certa. Agora, existe assim uma somatória de teólogos, parece que eles gostam gostam de afirmar algo que o texto não está afirmando, parece que é um prazer de ir além do que está escrito. Porém, se isto realmente aconteceu, Deus fez fez um cerco, no sentido que isso não poderia acontecer mais, porque eles estavam embriagados, né? E Deus fez uma correção, dizendo que no ato deles estarem oferecendo o sacrifício, eles não poderiam estar nesse estado de embriaguez. Eles não poderiam beber vinho, nem bebida forte, ou seja, eles deveriam estar lúcidos, estavam com domínio de toda a situação, para que esse tipo de atitude Deus poderia agir novamente. Agora, o que a Bíblia fala? Vamos trabalhar sobre esse assunto, né? Sobre você ser uma pessoa sóbria, viver sobriamente. E a Bíblia vai nos ajudar muito a respeito deste assunto, né?
estar assim atento ao que nós estamos fazendo, que a embriaguez, ela, quantas pessoas dizem, olha, eu não estava em sã consciência quando eu fiz, mas nem por isso a pessoa vai deixar de pagar por aquilo. Essa é a dura realidade, né? Essa é a dura realidade. Se eles estavam embriagados nesse dia, nem por isso Deus deixou de fulminá-los na frente do altar do incenso. Então é uma coisa de se pensar. Você sabendo ou não, você vai pagar por isso. Por exemplo, se você colocar o dedo numa tomada de 110, ou seja, qual for, 220 volts, e você não está sabendo que ali passa uma corrente elétrica, independente de você saber ou não, você vai levar choque. Se você pular de um prédio, significa dizer, eu acho que não vai acontecer nada. Não. Vai acontecer, dependendo da altura, você pula pela última vez. Então, as leis estão aí e você tem que obedecer, né? Lei da física, lei da química, ou tomar medicamento, ou mesmo medicamentos, né, irmãos? Medicamentos tem que tomar um a cada 8 horas. O médico já fez todo um trabalho. É adulto? É. Então tem uma média de peso relativamente assim. Então eles fazem uma margem de segurança. E diz se é criança, é assim. Se é adulto, é assim. Aí você vai lá, pega uma caixa de comprimido, toma tudo uma vez. Eu quero falar logo. Você vai pagar por isso. Então, tudo tem que ser obedecido nas regras. As regras devem ser obedecidas. Então, queridos, Nadab e Abiú pagaram por isso. Levaram o fogo estranho e foram fulminados, né? Agora, falaram um pouquinho, né, irmãos, do vinho, né? O que é sobriedade na obra de Deus? Sobre aquele que está sem nenhum distúrbio físico, né? Ou mental, ou estar sem uso de qualquer substância inebriante, né? Paulo, o sábio, porque o provérbio foi escrito por Salomão, mas também tem ali um conjunto de capítulos que foram escritos por sábios que escreveram provérbios. Não é exatamente, exclusivamente de Salomão. Não tem ali uma exclusividade dele. Provérbios 20, versículo 1, diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Então, o sábio, depois de analisar o efeito do álcool, ele chegou com essa conclusão que o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Paulo vai dizer à igreja de Corinto, a igreja de Corinto gostava. Muitos ali, eles se embriagavam no dia da ceia, né? Paulo vai dizer a eles assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. E depois ele coloca nem os bêbados. Ele vai classificar que os bêbados estão no mesmo patamar. É impressionante, irmãos. Ele vai nivelar essa condição de um homem embriagado e vai dizer: os tais não herdarão o reino dos céus. Não tem. Lá não tem fábrica de cana. Lá não tem isso. Entendeu? Agora, depois ele vai exortar, escrevendo a Timóteo, dizendo assim. Não, Pedro também vai dizer, né? Na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 8, dizendo assim: sede sóbrio e vigilantes. Isso aqui está dizendo o seguinte: de você precisa estar lúcido. Além de você estar lúcido, você deve estar vigilante. Ou seja, você tem que estar muito
perto, muito atento. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. Então, um homem embriagado fica uma presa fácil, né? Depois Paulo vai dar aí nessa mesma linha, dizendo, mas tu ser sóbrio em tudo. Impressionante, né? Não adianta você ser sóbrio em algumas áreas. Você vai precisar ser sóbrio em tudo. Ou seja, se você abrir uma brecha, não vai adiantar. Essa é a dura realidade. Sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ou seja, irmãos, tudo passa pela mente, pelo equilíbrio. Quinta-feira passada o pastor ministrou que a respeito de você estar... Parece que ele tinha até lido a lição, impressionante. Nessa linha de você ter esse equilíbrio, e você, na outra quinta-feira passada, a retrasada, o João Camargo falou sobre a respeito de você ter um coração sarado. Você percebe que linha assim, que o Espírito Santo está conduzindo? Que, queridos, para você ser um vencedor, você precisa estar atento a tudo. Você está ganhando a corrida. Mas se você olhar para trás, para ver se o seu oponente está quase perto, está te alcançando, você pode tropeçar, você pode perder a velocidade e você pode ser vencido. E já ganhando a corrida. Então hoje, irmãos, é uma manhã, um domingo, de a gente fazer assim, grandes reflexões, no sentido de que você precisa do equilíbrio, você precisa da sensatez, você precisa estar atento, porque senão tudo pode desmoronar diante dos seus olhos por uma atitude errada, né? Um momento que nem aconteceu com esses dois jovens. O pastor Paulo disse, não é jovem não, já tinham 30 anos. O Rodrigo fez 29 anos essa semana, e eu chamei ele de menino, né? Parece que a gente... Meu nenezão, tal, aquela coisa toda. Vocês fazem também? Fazem também? Meu meninão e tal. Ele viajou agora de manhã, eu falei, ai, meu pai. Ixi. Então, são meninos, né? E a gente parece que não envelhece, né? E eles, não, a gente não quer que nada caminhe nessa direção. Quer que eles fiquem meninos sempre. E a gente olha para as fotos quando eles eram pequenos, a gente tem tanta saudade, né? Tanta saudade daquela época. E se pudesse, voltava no tempo para fazer melhor aquilo que não fez, né? E tem pai que fala, não, deixa chegar os netos que eu vou consertar. Acabo de estragar o resto. Muito bem. Queridos, vamos caminhar por aqui. Levítico capítulo 10 foi onde Deus fez aqui a restrição, nesse sentido. Só para vocês terem esse versículo na mão. Levítico 10 e 8. Diz assim, e falou o Senhor a Arão, dizendo, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu e nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por meio de Moisés. Então, esta restrição aqui era apenas 15 dias. 15 dias, quando eles estavam ali fazendo todo aquele trabalho, aquela cerimônia de oferecer sacrifício e tudo aquilo que nós aprendemos na semana passada, e altar de incenso, incensário e todo aquele movimento que eles faziam conforme Deus tinha ordenado, né? Agora,
ainda caminhando nesta linha, né, irmãos? Vamos enxergar um pouco o que o álcool traz de benefício. Eu diria nenhum. Nenhum. O álcool não traz benefício nenhum. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o álcool existe, ele sendo consumido, ele contém várias doenças e prejuízos decorrentes do álcool, né? Vamos ver o que ele faz no mundo. Quais são as suas porcentagens de problemas que traz para a humanidade? O álcool, queridos, traz 22% de suicídio no mundo. 22%. É alto. 22% de câncer no estômago. 30% de câncer de boca e de garganta. 12% de tuberculose. 10% de câncer do intestino. 8% das doenças cardíacas. 8% de câncer de mama. 12% de câncer de laringe. 23% de pancreatite. 50% de cirrose hepática. Esse é o resultado da OMS. Isso aqui estamos falando no mundo. E 100% de síndrome alcoólico fetal. O que é isso? É o que uma mulher grávida pode contribuir para o seu filho. Essa criança pode nascer com distúrbios, defeitos congênitos, comprovados. Danifica o sistema reprodutivo da mulher, provocando o aborto, nascimento de bebês com defeitos mentais, físicos incuráveis. Porque a criança, o feto, quando está nessa fase, ele está muito... A sua proteção é muito pequena. Então, o fato dessa mulher estar ingerindo bebida alcoólica traz sérios prejuízos. Ainda, mãe, a OMS vai falar sobre problemas psíquicos. É a terceira causa de morte no mundo e define como droga toda substância que, sendo introduzida no organismo, pode modificar uma ou mais funções, alterando o sistema nervoso com a introdução de dependências físicas ou psíquicas do indivíduo. Outro dado da OMS aponta que o alcoolismo, como a terceira causa de morte no mundo, pesquisa de 2015, indica que no Brasil, a cada 36 horas, um jovem morre vítima do consumo abusivo do álcool. Então, é um negócio terrível. Queridos, quem tem uma pessoa em casa que é um alcoólatra, quem sabe você está me ouvindo pela internet, sabe o que eu estou dizendo. É algo tremendo. O alcoólatra, ele começa bebendo socialmente, tem todo um controle. Mas depois ele vai perdendo o controle, e ele se vai indo lentamente para o abismo, e muito se faz, e muitas empresas trabalham no sentido de fazer o tratamento. Eu conheci um senhor, eu não vou falar o nome dele, ele trabalhou comigo, um jovem muito bonito, muito simpático, muito conversador. E eu era jovem ainda, ele ia no meu setor de trabalho, ele conversava comigo. E ele dizia: Marcos, eu não sei. Minha mãe investe tanto em mim, no sentido de me livrar do álcool, mas eu não consigo. Eu vou para Franca da Rocha e outras instituições aí, e a coitada, eu peço para levar perfume, e quando ela chega, o perfume já acabou. Só que eu bebo o perfume.
E ela fala assim, filho, mas você já usou todo aquele perfume? Eu disse, já usei, mãe. Ele não usou, ele bebeu. Então, eu dizia a ele, mas você bebe o perfume? Ele disse, bebo, porque eu preciso do álcool. Ô Marcos, se teve uma família que foi desgraçada pelo álcool, foi a minha. Arrebentou. Mas eu fico a perguntar o seguinte: tudo que Deus fez, ele disse, bom. Parece que o arroz tem um pequeno percentual de álcool. A mandioca, talvez um elevado percentual perto do arroz, e assim outros. E a gente fica a perguntar, se Deus fez e é bom, onde que está o problema então? Está naquilo que se chama excesso. Porque se ele fosse um estrago tão grande assim no geral, Jesus não teria transformado a água em vinho. E não venha me dizer que aquele vinho que Jesus fez, se bebesse demais, não embriagava, era vinho. Agora, o problema é a intemperança. Porque se ele fosse usado como alimento, como era no tempo antigo, nos bons modos, porque Paulo fala a Timóteo, olha, você, por causa das constantes enfermidades, mistura o álcool, o vinho, com a água e toma como remédio. Então, se o vinho fosse tomado como remédio, como alimento, é uma coisa. Onde que Noé pecou? Que ele se embriagou. O problema, o texto diz, não vos embriagueis com vinho. Agora, se a coisa do pouquinho pode virar um montão, é melhor ficar com refrigerante. Né? É melhor ficar com refrigerante. Porque refrigerante não embriaga ninguém, faz ficar barrigudo. Né? Faz ficar barrigudo. Deixa eu puxar minha barriga aqui. Mas embriagar não embriaga. Você pode, né? Agora, porque tudo que Deus fez é bom. Então, o problema é que é o desequilíbrio. É o desequilíbrio que desequilibra. Vamos entender, essa participação do pastor Paulo é muito importante, porque os excessos, irmãos, não é só o álcool. A Bíblia diz que Deus não tem prazer com o glutão. Tem gente que se senta na mesa enquanto tem comida. Se é boca livre, ali ele vai até acabar, entendeu? Então, isso é em todas as áreas. Por exemplo, né, trabalhar em excesso, a Bíblia proíbe. Dormir em excesso, também Deus não se agrada. Né? Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica, bom, esse pessoal aí, acho que deram uma informação para Paulo. Paulo, tem um grupo de gente aqui que está no me dá. Paulo ficou nervoso. Ele foi lá para o outro lado, disse, olha, diga para essas pessoas que não querem trabalhar, também não coma. Não fica pesando a igreja. Né? Depois, o sábio disse àqueles que não querem trabalhar que vai conversar com as formigas, ver o que elas fazem, se elas levam a vida numa boa. Então, os excessos, de um lado para o outro, o sol é muito bom. Tem as vitaminas que vêm do sol. Mas fica no sol o dia inteiro para você ver o que vai acontecer. Tem insolação, tem problemas. Ficar fora também. Querido, tudo é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. Você tem que viver uma vida equilibrada, né? Uma vida equilibrada. Agora, a cada 36 horas morre um jovem vítima de consumo abusivo do álcool. Ou seja, queridos, numa lata de cerveja, eu me esqueci, mas me parece que ela tem 1,6 gramas de álcool. Uma lata de cerveja. Quem já soprou o bafômetro aqui? Quem já soprou pela polícia? Né?
Se você tiver acima de 0,6 gramas de álcool no corpo, você está pego. Então, uma lata de cerveja já te dá problema. Já vai te trazer problemas no trânsito. Uma lata. Agora, o que eles bebiam lá atrás, irmãos, era praticamente 20 por 1. Eles colocavam uma grande quantidade de água. Eles bebiam vinho no sentido assim, como se a gente bebe água. Eles bebiam vinho assim, como você vai tomar um refrigerante, para eles era porcentagem muito pequena de álcool. Então, eles bebiam pouco. Agora, caminhando nessa direção, eu estou com medo de meu horário não dá. O que Deus fez, irmãos, o que aconteceu no passado, né, e a gente vai entrar no assunto aqui. Deixa eu entrar aqui para mim não perder, tá? O vinho na história sagrada. Na Sagrada Escritura, o vinho, juntamente com o pão e o azeite, é visto uma bênção de Deus. Aliás, o vinho era usado até mesmo como remédio. No entanto, o seu mau uso levou homens santos a cometer escândalos, torpezas e até crimes. Haja visto o caso de Noé, Ló e Davi. A embriaguez de Noé. Após o dilúvio, Noé voltou ao seu ofício de lavrador e pôs-se a plantar uma vinha. E após ter preparado o seu vinho, bebeu até embriagar-se. Já fora de si, desnudou-se e expôs-se vergonhosamente em sua tenda. A intemperança do patriarca trouxe-lhe sérios problemas familiares. O álcool foi capaz de transtornar até mesmo um dos 3 homens mais piedosos da história sagrada. E por isso que devemos precaver-nos quanto aos seus efeitos. Nós estamos falando aqui de um homem que lá na frente, em Ezequiel 14:14, Deus vai dizer que tinha 3 homens que ele fazia assim referência, né, que foi Jó, Daniel e Noé. Um homem que Deus disse, olha, esses aí realmente homens diferenciados. Porém, a Bíblia vai narrar, porque a Bíblia ela vai narrar fatos, são narrativas, não é algo, não é uma norma, não é normativo, é uma narrativa. Vai narrar, temos que diferenciar o que a Bíblia está narrando, o que a Bíblia está colocando como norma. Porque muitas pessoas pegam e dizem, Noé tomou e mesmo assim ele estava por cima. Não. Uma coisa, irmãos, que a gente precisa, assim, às vezes, entender, é que o mundo antes do dilúvio e o mundo depois do dilúvio. Isso é importante. O mundo depois do dilúvio foi outro, no sentido físico, né? Gênesis 8:22 diz assim, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, o dia e noite não cessarão. Aqui Deus estabeleceu as estações. No capítulo 8 do livro de Gênesis, Deus colocou as estações na terra. Antes do dilúvio não chovia. A terra era uma temperatura só. Ela era coberta por gases. Uma grande quantidade de água estava acima da terra. Isso fazia com que o vapor, a terra ela era alimentada por essas gotículas de água que descia, não em forma de chuva, e regava a terra. A terra ela tinha uma performance diferente. Depois do dilúvio, Deus estabeleceu as estações, né? E quando você vai analisar, começou a chover, começou a ter inverno, começou a ter verão, né? E isso só é possível porque a Terra inclinou 23,5 graus, gerando aí as 4 estações do ano, né? Se não tiver essa inclinação, não tem como ter as 4 estações. Então, Noé, coitado, ele disse, vou fazer o que eu estou fazendo sempre. Ele voltou a lavrar e colheu o vinho. Só que é bem possível que ele colheu esse vinho
no verão, esquentou. E no esquentar, o que aconteceu com o vinho? Fermentou. O vinho fermentou, porque o vinho, depois que você colhe, eu nunca plantei vinho, mas o que eu entendo, que eu aprendi, é que o vinho, depois de colhido, depois de uma semana, ele não suporta, irmão. Ele começa a fermentar. A quantidade de açúcar que tem no vinho muda. Tem uma reação, aquele açúcar vira álcool. E a pessoa toma, Noé foi tomar o vinho e tinha álcool. O que aconteceu com ele? Ele se embriagou. Ele começou a sentir calor, porque começa a sentir calor, já estava quente. Tomou vinho demais, ficou bêbado. Entrou dentro da tenda, a quantidade de vinho que ele tomou foi acima da média, ficou completamente embriagado. E começou a arrancar roupa, para aliviar o calor. E aí, o que aconteceu? No capítulo 8 do livro de Gênesis, Deus aparece abençoando a família de Noé. Deus abençoa Noé, abençoa a sua família, seus filhos, mas no capítulo 9 termina com maldição. Qual foi o problema? Vinho em excesso. O vinho em excesso. Queridos, Canaã foi amaldiçoado e tornou-se servo de Jafé e de Sem, ou seja, aquilo que começou bem no 8, terminou mal no 9, por causa do vinho. E versículo 21 diz assim, de livro de Gênesis, capítulo 9, só para vocês saberem onde eu estou. E bebeu do vinho, e embebedou-se, descobriu-se no meio da sua tenda. Naquela época, irmãos, essa atitude, era forte, os sedimitas não aprovavam esse tipo de atitude, foi um escândalo muito grande, e aquilo teve uma repercussão, e Noé, quando voltou da sua consciência, ele ficou sabendo o que tinha acontecido, e aí ele pronunciou as palavras contra Canaã, o seu neto, e assim tivemos o primeiro problema com gravidade com o vinho, e depois nós vamos ter um outro problema com Ló. Ló, irmãos, é um outro caso, assim, é duro dizer coisas tristes, né, irmão? É difícil, porque a gente gosta de dizer coisas boas, Dizer coisas boas, mas Ló é não sei, irmãos, Ló, ele partiu com Abraão e foi, e fez uma viagem com seu tio e foi, cresceu, desenvolveu, tornou-se uma potência. E a Bíblia diz que quando ele se separou de Abraão, ele foi para as terras de Sodoma e Gomorra, ele estava muito forte. Lá ele armou suas tendas e Ló imaginou, estou muito bem. E de repente a coisa começou a se arruinar. A cidade de Sodoma para Ló não trouxe benefício nenhum, irmãos. Nenhum. A sorte de Ló, irmãos, é que as suas duas filhas, por conta da época que os filhos obedeciam os pais, diferentemente de hoje, Hoje, por mais que, assim, dizemos, estamos no mesmo patamar de Sodoma e Gomorra, eu acho que nós já perdemos, já e muito. Porque Ló conseguiu trazer as suas duas filhas de Sodoma. E ele disse que as duas filhas deles eram virgens. E eu fico imaginando hoje um pai dizer, olha, vai acabar isso aqui, vão comigo. Vai você, velho, porque aqui não vai acabar nada. Mas elas obedeceram. Disse, não, nós vamos com o Senhor. A mulher, você sabe, ela virou as costas e por lá ficou. Mas, queridos, lá na frente as meninas deram vinho para o velho
e ele acabou, elas cometeram o pecado de incesto e ele de embriaguez, e tiveram 2 filhos, que é a linhagem dos Amonitas e dos Moabitas, que também viraram problemas entre eles e também contra Israel. E o fim de Ló foi numa caverna. Ló desaparece. O vinho foi o problema, sabe aquela martelada final? Impressionante. São coisas que a gente gostaria que fosse diferente, mas não foi. Desgraçou completamente e se perdeu. A Bíblia diz que Davi foi tentar resolver o problema dele com álcool também. Ele percebeu que de alguma forma não conseguia resolver o seu pecado, tentou embriagar. Então, tentou não, embriagou Urias, promoveu uma festa no palácio e deixou Urias muito embriagado e mandou ele embora para a casa dele. E Urias falou, não vou não, vou ficar aqui mesmo, na porta do palácio, eu dormi aqui. E como não resolveu, Davi resolveu matando-o no exército, que os irmãos conhecem bem a história. Mas usou o vinho como meio para a destruição, para encobrir o seu pecado. Então, eu estou falando isso para os irmãos, porque eu estou assim um pouco forte, né? Falando do vinho. Queridos, do álcool, é que algumas pessoas tentam encontrar na Bíblia meios para sustentar uma vida de embriaguez. Não tem fundamento você assim fazer, porque é um caminho muito perigoso, né? Martin Lloyd-Jones, médico pastor, disse: o vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não são estimulantes, mas sim são depressivos. E depois ele afirma: o álcool é um ladrão do cérebro. Ele rouba seu cérebro. Ele subtrai seu cérebro. Então, vamos entender. Uma pessoa que está nesse estado, a pessoa que estão bêbadas, entregam-se às ações desenfreadas, dissolutas, descontroladas, perdem o pudor, a vergonha, profanam a vida, envergonham o lar, trazem desgraças, lágrimas, pobreza, separação e opróbrio da família, buscam uma fuga de seus problemas no fundo de uma garrafa, mas o que eles encontram é apenas um substitutivo barato, falso e maldito. O artifício para a igreja não é embriaguez, mas é se encher do Espírito Santo. Amém? Esse é o nosso caminho, viu? O nosso caminho. Paulo vai dizer a Tito no capítulo 2, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e plenamente. E piamente. Piamente. Impressionante, né? Mas vamos caminhar aqui. A devassidão das filhas de Ló. Dizendo-se preocupada com as descendências do pai, as filhas de Ló me pediram em 2 ocasiões. Em seguida, tiveram relações com seu próprio pai. Gerando 2 povos iníquos. Quem se entrega ao vinho está sujeito a dissolações como essa. Um servo de Cristo não pode cair nessa situação. Isso eu já comentei aos irmãos, né? A vida que não é vivida de acordo com a direção de Deus é como um desmoronar da montanha abaixo. Se nós criarmos nossos filhos da mesma maneira que o mundo cria, não devemos nos surpreender se eles aprenderem o caminho do mundo. A embriaguez é um grande pecado que abre porta para os pecados ainda maiores. Já comentei a respeito de Ló, né? Vamos para o
caminhar para frente. O vinho como instrumento de corrupção. Para encobrir o seu adultério com Betseba, o rei Davi convocou Urias, que estava na frente da batalha, embriagou-se, induziu a deitar-se com a esposa adúltera e já grávida. E o seu plano, se seu plano houvesse dado certo, aquela criança ficaria na conta de Urias, o heteu. A que ponto chega um homem fora da orientação do Espírito Santo? O rei de Israel usou vinho para corromper um dos seus heróis mais notáveis. Nessa atitude devemos sempre ser dirigida pelo Espírito Santo. É como disse aos irmãos, ele se valeu do vinho para tentar encobrir o seu pecado e, não conseguindo, escreveu uma carta e deu na mão de Urias para usar um outro homem chamado Joabe. De forma indireta, Urias, e não só Urias, mas outro grupo de pessoas também que estavam na batalha, morreram. Impressionante, né, irmão? Que tragédia, né? Que tragédia, porque naquele dia houve uma baixa no exército de Israel por conta desse episódio, né? Isso está escrito em 2 Samuel 11:14, né? Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pôr na mão de Urias. Ele escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja, retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. O vinho no ofício divino. No Antigo Testamento, em suas ofertas de manjar ao Senhor, os israelitas faziam-lhe também a libação de 1/4 de hin. Nossas oferendas ao adorador reconhecia que tudo quanto existia pertence ao Senhor. Em razão disso, deveria usar de forma santa, responsável, tudo quanto Ele deixou-nos. Quanto aos ministros do altar, eram severamente advertidos sobre o uso do vinho. Leia com atenção Levítico 10:8-11. Esta passagem deve ser aplicada também aos crentes de hoje. Tanto ontem quanto hoje, o álcool pode se levar à ruína. Esse versículo aqui que nós já lemos aos irmãos, né, a respeito do vinho, né, eles tinham do vinho, não, das ofertas, né, de manjares. E aqui tem uma palavra hin. E a palavra hin aí, irmãos, está falando sobre quantidade, né? A libação podia ser feita de azeite e também de vinho, né? E eu fui procurar o que é esse hin, né? Porque são linguagens que a gente não lê, mas não sabe. Porque era uma forma de medidas, né? E aqui no Brasil nós usamos o metro, né? Milímetro, centímetro. Mas se você for para os Estados Unidos, você não vai ver lá quilômetros. Você vai ver milhas, né? Também o sistema de peso também é diferente, né? Aqui é quilos. Também em Israel, o povo hebreu usava essa forma de medidas, né? 1/4 de hin. 1/4 de hin, irmãos, correspondia a mais ou menos 1,3 litros de azeite ou de vinho, né? E 2 dízimas de farinha era 7,2 litros. Então são normas, são medidas que vocês, ao lerem na Bíblia, se vocês tem Bíblia que tem marcado no final esses pesos e medidas, né? Então era um procedimento que eles tinham que fazer, que o sacerdote tinha que usar, né? Agora, quando a gente fala assim o vinho no Antigo Testamento, eu preciso voltar um pouco para os irmãos entender algo que acontece, que Deus tratou no Velho Testamento a respeito do vinho, né? Vamos começar no Egito. Noé bebeu vinho, sim, se embriagou,
Porém, queridos, quando o povo de Israel se fixou na terra do Egito, eles moravam em uma cidade, era uma cidade dentro de outra cidade. Os costumes, o que eles comiam, o que eles bebiam, não tinha como se separar assim de forma radical, né? Eles estavam ali trabalhando com eles. O que vocês comem? O que a terra produz? O que eles bebem? Então, os israelitas aprenderam a viver daquela forma. Eles comiam e bebiam. Bebiam vinho. Eles bebiam. E quando eles entraram em terra dentro, no deserto, aquele processo, aquela forma de viver, de beber, não mudou de uma hora para outra. A Bíblia diz que houve um milagre grande. Qual foi o grande milagre? Aquele que mancava passou a não mancar mais. Né? Aqueles que estavam com problema de saúde foram curados. Porque, veja bem, como é que você vai entrar num deserto doente? O homem não consegue andar. Imagine só, você precisava de saúde. Deus fez um milagre, irmãos, coletivo. Todo mundo curado. Quem tinha problema de pressão alta, voltou. Quem tinha problema de rim, quem tinha algum problema físico, foi curado. Porque eles tinham que andar. Vai ficar para trás? Olha lá, tem 3 velhinhos que não andam. Não, o homem ganhou condições de caminhar. E outro milagre que foi acontecer no deserto também foi as roupas. Sapatos. O sapatinho do nenê, né? Nem dela aí. Porque não tinha fábrica, irmão, de sapato no deserto. Roupas, não tinha fábrica. Então o sapato ia crescendo no pé. E quando meu pai ia comprar sapato para mim, eu não estava no deserto, então eu paguei por isso. Não, porque demorava para comprar sapato, era uma vez por ano, e quando o papai ia comprar sapato, o primeiro que coçava falava que estava bom, de medo de não achar o meu número. E depois sangrando tudo aqui atrás, e colocava band-aid, quando chegava perto do meu pai andava certo. Mas depois, longe, ficava mancando, porque o sapato estava apertado demais. Se era grande, ficava grande. Se era pequeno, era pequeno. Meu Deus. Mas no deserto, Deus aplicou um milagre automático. Crescia o sapato, crescia a roupa. As roupas não envelheceram. Que milagre, né, irmão? Que milagre. Significa dizer que se você estiver dentro desse milagre, o seu carro não quebra. Né? As roupas ficam, põe na máquina de lavar, mesmo que seja o tanquinho destrói a roupa, não é? A roupa fica perfeita, amém? E parece que é um milagre automático, né? Não estou aqui dizendo, irmão, se o seu carro quebrar, você não está com a bênção de Deus. Espera aí, não podemos generalizar. Mas Deus às vezes percebe que você está sem dinheiro e Ele fala, eu vou segurar o meu servo porque ele não vai conseguir pagar esse conserto desse carro. Né? Já aconteceu comigo. Falei, meu Deus, se o meu carro quebrasse esse mês, eu estava perdido. Então, queridos, havia um milagre, irmãos. Eles viviam naquela prática. Agora, Deus, irmãos, tinha que ir lapidando este povo no deserto. E aqui no versículo 9 de 10 de Levítico, Deus já faz uma restrição. Olha, vocês que são sacerdotes, eu não quero que vocês bebam. Quando você estiver ministrando. Deus começa a fechar, irmãos. Você percebe que aquela prática do Egito, Deus, irmãos, é muito cuidadoso. Deus não vai estrangulando ali, assim, de qualquer maneira. Era uma nação que vinha caminhando. Deus precisava deles e Deus ia fazendo com que Deus tolerava. Não que Deus aceitava. Deus tolerava. Eles saíram do Egito, mas disse, eu vou trabalhar esse povo. Eu vou cuidar. De forma gradativa para que eles cheguem à excelência. Então,
Deus começou a separar nazireus. Os nazireus, eles eram diferentes, eles tinham o mesmo assim, cuidado dos sacerdotes, mas era de forma integral. Aqui era 15 dias, o nazireu era integral. Não bebiam bebida forte, não bebiam vinho, ou seja, esses sem álcool também não bebiam. Que era o vinho novo, que a Bíblia chama, dá o nome tiroche. No hebraico, tiroche é o vinho novo. É aquele vinho que é colhido e dentro de uma semana ainda não houve não foi fermentado. Até um tempo atrás, 1850, Louis Pasteur, ele foi que desenvolveu assim, o processo da pasteurização, que a gente acha que foi o leite, né? Pasteurizado, que na verdade foi o governo francês que pediu para que esse químico desse uma solução para o vinho. Então, em 1850, esse químico francês desenvolveu de forma muito simples. Que antes eles entendiam que o problema do vinho, que pela fermentação, e achavam que era um processo químico. E, na verdade, ele entendeu, e na descoberta, que não era químico, era orgânico. Essa fermentação ela é orgânica. Então, o que ele fez? Ele aqueceu o vinho a 60 graus. Resolveu o problema. Você percebe? É por isso que às vezes a gente fala aqui na igreja, o pastor sempre fala, que existem coisas que estão assim ocultas e que Deus pode nos revelar, que pode fazer a grande diferença para as futuras gerações. Esse homem fez esse processo. Hoje existe um negócio mais apurado, mas na época, só aquecer a 55 a 60 graus resolveu o problema. Então, Deus foi lapidando este povo de forma gradativa para que eles fossem desvencilhando o vinho. Agora, na época, na caminhada ao deserto, mesmo no tempo de Jesus, é difícil, irmãos. Você colheu o vinho, daí uma semana o vinho virava álcool. Tinha uma porcentagem de álcool. E o povo não tinha o que fazer, tomava. Ele fermentou, o que você vai fazer? Jogar fora? Toda a colheita, não tinha uma geladeira, não tinha um sistema de refrigeração para você manter aquilo, para você beber na próxima semana, daqui a um mês. Ele fermentava. Então, o que eles faziam? Adicionavam água para tirar o teor alcoólico, para que eles pudessem beber. Irmãozinho, é impressionante como assim a gente passa a ter esse entendimento a respeito do povo hebreus e como eles viviam, como eles sentiam as dificuldades que eles tinham na época, que hoje é diferente, né, irmão? É diferente. O vinho carregado de álcool, a Bíblia, ele aparece na Bíblia 23 vezes, é shecar, essa bebida forte, né? E a palavra Iaim, ela aparece 140 vezes no Velho Testamento, ela tem assim um duplo significado. Tanto serve para bebida forte como não. Então aí você vai precisar do contexto para você saber se era bebida forte ou não. Né? 10 e 17. Tem aqui vários versículos que eu trouxe para os irmãos, mas o tempo não vai dar, né? No Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Ao instituir a Santa Ceia, ele fez uso desse mesmo produto a fim de simbolizar o seu sangue redentor. Desde então, a Igreja de Cristo vem utilizando o fruto da vide para oficiar a sua maior celebração do Senhor. Esse milagre que Jesus fez, ele fez para a glória do Senhor, né? Foi uma festa de casamento e faltou o vinho. E há muitos que defendem que era o vinho alcoólico. Outros
aqui a palavra no grego também dá essa dupla interpretação, se era sem álcool ou com álcool. Agora, existe assim, aqui, algo aqui dentro desse contexto, o mestre Sala fala que esse era um bom vinho. Ou seja, ele era conhecedor da qualidade daquele vinho. Agora, o que eles entendiam como um bom vinho? Né? A qualidade do bom vinho com álcool. Eles só bebiam o vinho com álcool porque eles não tinham como segurar a fermentação. Eles degustavam o bom vinho, só que o vinho se acelerava depois de uma semana. Então, alguns estudiosos entendem que esse vinho aqui era um vinho puro. Porque o mestre Sala disse, esse vinho aqui é pão. Ele é puríssimo. É bom aqui. Paz do Senhor para todos. Olha, esse caso, por exemplo, igual o senhor está colocando aí, quer dizer, a princípio, o vinho não era fermentado a caráter deles, né? Quer dizer, isso foi uma coisa que acontecia já por uma coisa orgânica, né? Uma coisa da própria natureza, né? Quer dizer, se ele fermentado, eles não tinham experiência ainda, que se ele fermentasse, ele ficaria um vinho forte, né? Então, isso aconteceu, né? Aconteceu. Agora, aproveitando o ensejo que a gente está falando, eu até estava evitando falando, porque minha garganta não estava muito legal, e eu estava evitando falar, sabe? Para perceber que dá para falar um pouco, né? Então, o que acontece? O senhor comentou sobre o uso do vinho, o pastor Paulo até fez referência de algumas coisas, sobre o equilíbrio, né? Sobre o equilíbrio. Até o senhor comentou sobre o problema da gordura e tal, né? E é verdade isso. Em todas as áreas da vida, a gente precisa de equilíbrio, né? Precisa. Em tudo, no nosso comportamento, na vida cotidiana e tal, tem que haver equilíbrio, né? Por exemplo, a Bíblia fala até em alguns textos que é melhor ouvir do que falar, né? Porque ao falar você tem mais responsabilidade, depende até do que você fala, né? E sobre, então, o senhor comentou sobre equilíbrio, sobre o vinho e tal, né? E o pastor até comentou que e não é só nisso, né? E é verdade. Eu estou até aconselhando um filho meu, né, sobre o negócio de alimentação. Então, tem pessoa que perde a noção de alimentação e passa a ser até uma glutonaria, né? E é o que acontece, a pessoa vai para um sobrepeso. E às vezes, conselho, quase isso não adianta. É verdade, quase não adianta, porque parece que a pessoa não consegue se dominar. A pessoa não consegue se dominar. Esses dias, até falando com ele diz assim, pai, mas eu vou te falar a verdade, quando a gente chega num negócio que vê tudo, um negócio gostoso para comer, a gente não para, certo? Então, o que acontece? Falta de equilíbrio, né? Mesmo que a pessoa tenha noção, mesmo que a pessoa é entendida no assunto, mas não acredita. Quer dizer, o que é importante para mim é me satisfazer agora, né? Então, tudo na vida, na verdade, precisa de equilíbrio, senão a pessoa não vai conseguir chegar ou prosseguir bem, né? Então, é importante isso. Né? É que tem algumas pessoas que têm uma fuga, né? Um sistema de fuga. Ele dizia, eu não faço nada desta vida. O único prazer que eu tenho é comer. E voltando ao caso, né, pastor? Vai comendo, assim. Voltando ao caso, por exemplo, do vinho, né? Tem pessoas que se tornam ébria porque... E até desconta alguns problemas, algumas coisas na bebida, né? Tem pessoas que às vezes estão passando problema e tal, tem uns que dando a fumar que não para. Fuga, né? Ele acende um cigarro, daqui a pouco ele joga aquele fora sem perceber que terminou, já pega outro. Porque ele está passando por um problema e está querendo disfarçar o assunto, né? Disfarçar.
E outros, às vezes, partem para alimentação. Está com problema e dando comer, que não para. E o que acontece? O corpo vai reclamar mais tarde, né? Você vai... Obrigado, pastor. Você vai pagar por isso, porque eu fui ao médico um tempo atrás e o médico disse, olha, Marcos, não vou passar nenhum remédio para você. Perde 10 quilos e depois você volta aqui. Estou fazendo de conversa. Perde 10 quilos e depois você volta aqui. Então, voltando aqui, irmãos, no uso do o processo do vinho, queridos, Deus sabendo do problema Jesus sabendo do problema que o vinho gera, né? Problema. Na festa de Caná, foram 600 litros de vinho, aquelas 6 talhas. Você imaginou 600 litros de vinho? É muito vinho para deixar todo mundo caindo ali, andando para um lado e para o outro, né? Então, vamos entender, o nosso Deus, o Criador, sabendo do malefício disso aí, vamos entender, Jesus deu àquele povo o melhor vinho. O melhor vinho. Na Santa Ceia, eu estou dizendo isso aí porque, irmãos, existe uma corrente que trabalha no sentido de trazer assim uma certa distorção. Jesus disse, eu não beberei do fruto da vide. Lembrando aos irmãos que na Páscoa foi recomendado usar o pão sem fermento. Deus pediu para que esse tipo de elemento fosse retirado. E também na Santa Ceia de Jesus, você acha que Jesus ia usar um vinho fermentado? Ele era nazireu. Ele era nazireu de Deus. Não se mistura com essas coisas. Não se mistura. Muito bem, ele é nazireu de Deus. No original grego, a palavra fruto da vide é gleukos, não tinha fermento. Não era fermentado. Advertência quanto ao uso do vinho. É bem possível que Nadab e Abiú tinham entrado no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool, e sem qualquer temor ou reverência a Deus, apresentaram o fogo estranho no altar divino. Logo após a morte de ambos, o Senhor fez séria advertência a Arão. Vinho ou bebida forte, tu e os teus filhos contigo não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Tal aviso serviu para que no futuro tragédias como essa não viessem a ocorrer. Por isso o Senhor proibiu incessivamente, a partir daquele momento, a ingestão de vinho e de bebidas fortes no ofício sagrado. Aos obedientes, a punição seria a morte. Isso nós já tratamos com os irmãos, né? Queridos, eu trouxe aqui um versículo de Neemias 8 e 10. Diz, a alegria do Senhor é a nossa força. O crente, se ele quer viver uma vida alegre, uma vida transbordante, busca no Senhor. Nós não precisamos desses subterfúgios, nós não precisamos desses elementos passageiros para nos alegrar. Se nós precisarmos nos valer disso, nós precisamos fazer algo diferente, buscar no Senhor. Né? Mas para dormir eu preciso ficar bêbado. Espera aí. Tem alguma coisa errada. O salmista diz, em paz me deitarei, em paz me dormirei. Porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Nós precisamos buscar em Deus a nossa alegria. Né? Ministro cheio do Espírito Santo, tendo em vista os exemplos lamentáveis e vergonhosos da história sagrada do Novo Testamento, faz-nos severa advertência quanto ao uso do vinho. Recomendações aos ministros. O candidato ao santo ministério da igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho. Não se podia confiar o rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. Quem governa tem de se abster-se das bebidas alcoólicas. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, de muito longe, como Paulo fez recomendação a Timóteo, né, que ele deveria misturar o vinho com a água, né,
como se fosse um remédio para o seu estômago. Porque naquela época, irmãos, eles bebiam muita água ruim. Né? Hoje a gente tem água potável, tem as garrafinhas da água prata, uma água gostosa, né? Tem uma outra água também que vem quente serve, que é uma água, parece que ela é muito pura. Isso era difícil no passado. As águas vinham em jarros de barro. O sistema de saúde da época, irmãos, a forma de tratamento de água e esgoto era precária. Então as pessoas desenvolviam muitas doenças. E água de... não tinha. Isso é coisa nova. A água... Então as pessoas desenvolviam doenças e Timóteo tinha um problema no estômago. Ele disse, não estou querendo dizer aqui, mas eu bebi um vinho e ele pecou. Não é nada disso, muito longe disso aí. Não, ele bebeu um pouco de vinho e ele pecou. Não, ele tomou... Por quê? Por que você tomou? Não estamos aqui dizendo isso, não. Estamos aqui dizendo que o caminho nessa direção é um caminho perigoso. Então, o começo, se você eu vou caminhar por aqui, depois você vai precisar de ajuda para tirar você dessa lama. Não estou entendendo? Esse é o cuidado, que as recomendações. Mas imaginou eu chegar aqui trançando as pernas aqui e o pastor Marco está ruim hoje. Tomou um pouco a mais. E daqui a pouco chegou o outro aqui dizendo, hoje não tem como eu dirigir o culto, não, dirige você. Porque eu tomei um pouco a mais. Mas imaginam como é que ficaria isso? Uma confusão. A igreja de Corinto, no dia da Santa Ceia, irmão, tinha que levar o pessoal, alguns eram carregados para casa. Tanto beber. E começava a bebedeira cedo. Porque a festa, eles comiam, cada um trazia os seus pratos, os seus garrafões de vinho, e passava o dia bebendo, é dia da ceia. Paulo disse, não, precisa melhorar isso aí. Está muito complicada essa festa de vocês. Vocês, em vez de se reunir para a bênção, vocês estão se reunindo para o mal. É isso que... Mas imaginou um crente chegando numa festa, chamar o Uber, e dizer, olha, eu não posso ir embora. Estou ruim. Mas imagine só, e depois uma pessoa dizendo, quando você quiser, vem na minha igreja aqui, ele está totalmente embriagado. Então, esse tipo de coisa não fica... Irmãos, vamos resumir. Todas as coisas me são lícitas, mas não convém para os salvos, para os santos, essa imagem, você passar esta imagem para as pessoas que você está nesse estado. Né? Vamos entender? E Paulo vai dizer assim, em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, uma mente carregada de álcool não combina com o Espírito Santo. Não tem como. Não existe nenhuma possibilidade dele... Eu trouxe aqui, irmão, a embriaguez deprime o cérebro, tira o homem do autocontrole, da sabedoria, do entendimento, do julgamento, do equilíbrio. Ele não consegue avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. Sensata. A pessoa fica descontrolada, perde o pudor, a vergonha, compostura, ele traz desgraça, traz lágrima, pobreza, traz tudo por uma pessoa. Então, se você está à minha escuta e você tem pessoas na família ou você está vivendo nesse drama, existe uma saída. Em Jesus você consegue se livrar. Pede a Deus, o Espírito Santo vai te ajudar a você se livrar do álcool e você vai vencer. Amém? Os ministros usados pelo Espírito Santo, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo foi generosamente derramado sobre os discípulos. De início eles foram tidos como bêbados, mas após o sermão de Pedro, todos viram a conscientizar-se de que eles falavam e operavam pelo poder de Deus.
na sequência de Atos, deparamos com apóstolos, discípulos proclamando o Evangelho sempre no poder do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que esse entendimento que houve no passado, que eu queria trazer para os irmãos, é que houve um cuidado de Deus, de ir melhorando o seu povo gradativamente, para se livrar dessa fermentação, deste caminho, e Deus conseguiu. O Espírito Santo veio, Pedro disse, está bêbado esse homem. Não, ele não está bêbado, não. Ele está cheio do Espírito Santo. Gostaríamos que estivesse todo mundo assim bêbado que nem Pedro, aqui na igreja, né? Nós imaginou hoje à noite todo mundo bêbado que nem Pedro? Cheio do Espírito Santo. As pessoas passarem e dizem, não, estão bêbados aí na igreja. Não, eles entrarem aqui vão serem tocados, inflamados e cheios do Espírito Santo. Amém? Queridos, eu não quero prolongar, não quero cansar os irmãos. E as irmãs vão fazer ainda um almoço lindo e maravilhoso. E que Deus possa abençoar vocês que estão aqui e as que estão em casa. E que possam ter ainda um lindo almoço em família. E retornaremos aqui a esta casa às 18 horas. Quantos vão se encher do Espírito Santo? Amém? Que maravilha, né, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor, porque... irmãos, é muito gostoso ser crente, né? Você é feliz sem precisar beber, né? Você vive bem, você tem uma vida tranquila, você tem o domínio de todas as situações e você não precisa se embriagar, beber, você está sempre feliz, sempre em festa, você não... Esses problemas de doenças que eu falei aqui, 23, tudo números altos, hein? 30, 50... Você imaginou tantas coisas que você está livre? Né? Eu já vou terminar, mas o meu tio, irmãos, ele bebeu tanto na vida, que quando ele foi em casa pela última vez, ele disse assim, Marcos, pega uma faca, ele morava no 3º andar. Ele disse, por quê, tio? Ele disse, porque eu sinto muitas dores aqui na barriga. Eu disse, mas por que a faca? Ele disse, abre aqui. Eu falei, que isso, tio? Ele falou, se você não abrir minha barriga, eu vou me jogar lá para baixo. Eu falei, ai meu Deus do céu, cerca aqui. Fechei as janelas e fiquei olhando para ele, ligando para as pessoas, que eu estava sozinho. Ele vai se jogar lá para baixo. Chamei o sistema de ambulância, e levamos ele para o hospital. E ele deu entrada. No outro dia eu fui lá. Ele disse, o que você é do Hélio? Eu disse, ele é meu tio. Ele disse, olha, ele não tem mais fígado. Está saindo os pedaços. Cirrose fortíssima. Ele bebeu muito. Eu disse, não tem mais jeito. Ele disse, não. No outro dia, parece que no 3º dia, ele morreu. Então, queridos, quantas coisas nós estamos livres, né, irmãos? Que bênção para nós, irmãos. E Deus vem cuidando dessa área e outras áreas da nossa vida para que o povo que serve ao Senhor possa ser um exemplo para o mundo. Onde você trabalha, os vizinhos, e as pessoas vão lhe procurar, diz, que igreja você é? Eu sou daquela igreja, eu quero ir na sua igreja, porque eles vão ver em você algo diferente. É isso que Deus quer. Exemplo, seja o exemplo dos fiéis.